terceira pregação. O nome da pregação de hoje é Maldição sobre pastores desobedientes, o que obviamente implica em maldição sobre o povo que o segue. Maldição sobre os líderes desobedientes. Malaquias capítulo 2. Sacerdotes, esta advertência agora é contra vós. Porque no capítulo 1, Malaquias havia direcionado a repreensão ao povo. O povo estava oferecendo um culto a Deus inadequado. Estava profanando o culto a Deus. Como? Diz o texto bíblico que o povo estava trazendo pão imundo e ovelha doente, cega e manca. A sobra, aquilo que não custava nada, eles estavam trazendo. A tal ponto que Deus diz assim: tomara houvesse alguém, um líder, um sacerdote dentre vós, que fechasse as portas, que dissesse: aqui não, isso eu não vou aceitar. Mas não teve. Os pastores da época, os sacerdotes da época estavam coniventes com o pecado do povo. Porque desde que o povo enchesse o templo, eles estavam satisfeitos. Deus preferia um templo vazio do que aquele templo cheio de gente hipócrita que não prestava um culto adequado a Deus. E o tema de Malaquias é este: o culto correto. O povo aqui em Malaquias, no período de Malaquias, o povo está sendo amaldiçoado, antes de tudo, acima de tudo, por conta de seu culto incorreto. E é óbvio que eu estou pregando este texto porque eu acredito que este é o cenário que nós estamos vivendo, onde as pessoas não estão cultuando a Deus da maneira que Deus exigiu. Elas estão cultuando exatamente como aquele povo de Malaquias. Aquilo que não custava, eles traziam. Não custava nada aquela ovelha, eles não iam negociar aquela ovelha no mercado. Então, aquela ovelha manca, cega, eles traziam. Esse culto online não se exige nada, não é sacrifício algum. Você não tem que fazer muita coisa. É algo extremamente manco, é um culto manco. Não é o culto como Deus estabeleceu. Não existe culto online. Para mim, o culto online é este culto manco aqui que Malaquias está condenando. Então, é nesse contexto que a gente chega aqui no capítulo 2, verso 1. Vamos ler. Sacerdotes, essa advertência agora é contra vós. Diz o Senhor dos Exércitos: se não ouvides com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome. Esse era o problema. Eles não estavam honrando o nome de Deus, estavam mais preocupados com os homens do que com Deus, com os governadores. Lembra que Deus fala isso? Apresenta essa oferta para o governador. Vê se o governador vai aceitar. Não vai. Vocês têm honrado mais os homens do que a mim. Não é esse o motivo também pelo qual muitos não estão cultuando agora? Eles dizem: mas eu tenho que obedecer às autoridades. Se esquecem que a lei de Deus se sobrepõe às leis dos homens. Mas eles estão mais preocupados em honrar os homens, obedecem os homens, eles se submetem aos homens, mas não se submetem a Deus. Enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já tenho amaldiçoado. Notem a miséria em que vocês se encontram. Eu já tenho amaldiçoado, porque não dedicais o coração para me honrar. Ou seja, eu já estou amaldiçoando, mas eu vou piorar a situação que já é ruim. Destruirei a vossa descendência e esfregarei esterco no vosso rosto. Vocês acham que eu que tenho uma pregação forte? Eu que tenho uma linguagem forte? Eu só li o texto, gente. Eu só li. Deus vai pegar as fezes dos animais e esfregar na cara dos sacerdotes. O Deus do pastor Rodrigo é muito bravo. Não é o meu Deus, é o Deus da Bíblia. E com eles sereis lançados fora. Verso 4, entendeu, né? Com eles. Com essas fezes eu vou jogar vocês fora. Está comparando os sacerdotes a esterco. Verso 4. Então sabereis que eu vos fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi continue. Levi, a tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Ele foi o primeiro grande sacerdote. Verso 5. Minha aliança com ele foi de vida e paz. E dei-lhe isso para que me temesse. E ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios. Ele andou comigo, e em paz e retidão,
e desviou muitos da maldade. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vos desviastes do caminho, fizeste tropeçar a muitos pela vossa instrução. Quebrastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo. Porque a ideia do esterco aqui, o esterco você não é ferido, você não se machuca se alguém joga esterco na sua cara. É mais a ideia de humilhação. Pois por isso também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não guardastes os meus caminhos, mas mostrastes parcialidade na aplicação da lei. O tema de Malaquias é o culto a Deus. Afinal de contas, tudo começa no culto. Quando o culto vai mal, tudo mais também vai mal. Os sacerdotes, eles eram, antes de tudo, os grandes zeladores do culto. E eles estavam desonrando a Deus. É isso que Malaquias está dizendo. 2 vezes ele diz aqui, logo no início, vocês me desonram, vocês me desonram. Como? O capítulo 1 explicou. Vocês aceitam esse culto manco. Vocês aceitam esse culto profano. Assim vocês me desrespeitam. Assim vocês me desrespeitam. Ora, pastor, mas você está dizendo aí, isso é Antigo Testamento. Você está dizendo que Deus não rejeitou aquele sacrifício que eles estavam trazendo. Mas isso é Antigo Testamento. Não. A ideia de que o culto tem que ter sacrifício continua. A diferença é que Romanos 12 declara que nosso corpo é um sacrifício vivo a Deus. Mas não há culto sem sacrifício. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ora, o culto que os cristãos prestaram a Deus durante os primeiros 4 séculos foi um culto de total sacrifício. Para poder cultuar a Deus, eles entregaram a própria vida. Eles morreram. O perigo era infinitamente maior do que um vírus de letalidade baixa, 0,05 em população com menos de 70 anos, 0,23 na população mais idosa. É menos do que pneumonia. Ora, o perigo que eles enfrentaram era infinitamente maior. E mesmo assim eles cultuaram a Deus, eles prestaram seu sacrifício a Deus com a sua própria vida. Por isso, Malaquias, sendo boca de Deus, diz, quem dera alguém colocasse um cadeado nesse portão e impedisse esse tipo de culto profano. O governador não aceita esse tipo de oferta. Vocês acham que eu ia aceitar? Você acha mesmo que Deus aceita qualquer coisa? Deus vale qualquer coisa para Deus. Está valendo esse culto manco aí, onde a Bíblia diz que nós somos igreja, nós devemos nos reunir para Ele, para a glória de Deus, partir o pão da ceia e compartilhar esse pão que representa o corpo de Cristo. Agora esse culto onde um está aqui e outro está lá, Deus aceita esse tipo de culto? Deus aceita qualquer coisa? É claro que não. É um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. Um absurdo. Fechar os locais de culto, no momento em que as pessoas mais precisam. Isso é único na história do povo de Deus. Pois note isso. 2 Crônicas, capítulo 20. Leia comigo. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. No dia da peste, o povo disse o que lá em Crônicas? No dia da peste, aí sim, mais do que nunca, as portas desta casa têm que estar abertas, disseram o povo. Disse o povo. Que coisa. Que coisa. Ora, hoje um irmão me mandou uma carta de Lutero durante a peste negra, na Idade Média. 1/3 da população europeia morreu. Cada 3, um morreu, gente. É muita gente. Não é 0,05, não. Sabe o que Lutero disse? Não é certo que pastores abandonem o rebanho justamente na hora que o rebanho mais precisa. Aí ele cita, sabe o que Lutero cita? O mercenário, quando vê vir o lobo, foge. O que vocês têm ouvido? Que quem abre é mercenário. Lutero diz, quem vê o perigo e sai correndo,
Esse é que é o mercenário. Esse é o mercenário. Mas aí, acabei de citar este texto para vocês, e alguém pode dizer o seguinte: mas isso aí é o templo do Antigo Testamento, pastor. Deus não habita mais em templos. Mas quem disse que algum dia Deus habitou? Quem disse que algum dia Deus habitou? Porque note o que Salomão, no dia da consagração do templo, disse. 1 Reis 8:27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Todos sabiam que Deus não habitava em templo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Em prédio algum, Deus habita no meio do seu povo, onde o seu povo estiver reunido. Agora, como dizem os desigrejados, Deus está em qualquer lugar. Ok. Já que Deus está em qualquer lugar, Ele não pode estar conosco aqui, neste local de culto? Já reparou isso? É coisa de canhoto mesmo, é igual feminista. O lugar da mulher é onde ela quiser. Aí a mulher fala, eu quero ficar em casa. Não, não pode. Já reparou? Os desigrejados são idênticos. Deus está em qualquer lugar. Amém. Então a gente quer reunir aqui, já que Ele está em qualquer lugar. Não, aqui não pode, no prédio não. Que coisa. Que coisa, que canalice, que safadinhos. Que safadinhos. Agora, tirando o Antigo ou o Novo Testamento, esquecendo tudo isso, o texto está dizendo o seguinte: no dia da praga, os homens de Deus tinham que estar lá com as portas abertas para acolher o povo, para orar junto com o povo. É isso que o texto bíblico declara. Falta de ler uma Bíblia para esse pastorado, hein? Oh, falta de ler uma Bíblia. Malaquias é o profeta que está dando a sentença pesada contra os sacerdotes. E aqui é muito interessante que quando a gente critica, quando nós criticamos falsos pastores, alguém diz, que isso, não pode. O livro inteiro de Malaquias é Malaquias criticando os sacerdotes. É Malaquias dando uma sentença pesadíssima, dizendo, o rosto de vocês vai estar repleto de esterco, e vocês serão tratados como esterco, vocês serão lançados no lixo como esterco. É um profeta que está dando essa sentença contra pastores. Mas hoje o que você ouve quando algum pastor abre a boca e diz, esses homens são hereges, fiquem longe deles. Que isso? Isso não é amor. Ora, amor é ver o enganador levando muitos para o buraco e advertir. O que não é amor é tentar conservar a patota, é não criticar e expor as aberrações desses pastores, para que assim a gente continue, esses pastores continuem tendo canal aberto para ir pregar nesses lugares e ganhar horrores, como muitos deles pregam horrores para pregar, cobram horrores. Não, eles têm que manter a política da boa vizinhança, para que eles possam continuar ganhando muito dinheiro. Amor é a despeito de todas as perdas, expor a verdade para que as pessoas sejam salvas. Quais são as maldições que Deus dirige contra os sacerdotes? Primeira maldição: amaldiçoar as bênçãos. O texto bíblico declara, verso 2: enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as bênçãos. Você imagina isso? O ofertante trazia o sacrifício, limpava o bezerrinho, trazia, imolava. Era um custo. Ele tinha que trazer aquele bezerrinho. E aí então, crente de que a bênção de Deus viria. E o sacerdote lhe dizia, está abençoado, meu filho, vai para casa, a bênção de Deus está com você. E aí Deus diz, cada vez que vocês abrirem suas bocas para abençoar esse povo, eu vou transformar a bênção em maldição. E todos aqueles que forem guiados por vocês, sacerdotes, serão malditos. Isso está em toda a Bíblia. Isaías 9,16. Vossos guias são enganadores e os que os seguem serão devorados. Jesus falou, vocês são cegos, cegos guiando cegos, ambos vão cair no barranco. Quando Deus também quer abençoar um povo, Ele envia bons líderes. Dar-vos-ei pastores que vos apacentem com inteligência e conhecimento, declara Jeremias 3,15. A gente ouve muitas vezes, não importa a desonestidade do pastor, não importa
O que importa é o meu serviço a Deus. Não importa o tipo de culto, de serviço que o pastor, a liderança da igreja está prestando. Porque eu estou sendo honesto. Eu estou trazendo a minha oferta aqui genuinamente. Não. Deus diz, vou amaldiçoar todos aqueles que vocês abençoarem. Aqueles que andarem com vocês andarão em desgraça juntamente com vocês. Por isso que é tão sério. É tão sério o tipo de pastor que a gente decide submeter. É tão sério o tipo de igreja que a gente decide frequentar. Segundo, Deus diz que reprovaria a descendência. Verso 3, destruirei a vossa descendência. Em Israel havia todo um aparato legal para proteger as famílias, para que ninguém ficasse sem filho, sem descendência. Para que assim a memória daquela pessoa se mantivesse. Havia a lei do levirato, caso uma viúva, o seu marido tivesse morrido sem ter lhe dado filho, o parente mais próximo deveria se casar com a viúva e o filho que nascesse, o primeiro filho, seria dado ao falecido. Como assim? O nome do falecido seria dado a ele, para que a memória daquela pessoa não se apagasse. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu não vou acabar com vocês apenas agora, eu vou acabar com vocês para sempre. O nome de vocês vai ser esquecido. É uma desgraça enorme, uma maldição. Terceiro, esfregar excremento na cara, esterco, fezes no rosto do sacerdote. Hoje, você tem televisão. Maravilhoso. Muito legal. Quando você está assistindo a um filme, muitas vezes, sem que o ator diga alguma coisa, você já entendeu o estado de espírito dele. Se ele está indignado, se ele está irado ou não. As imagens são fortíssimas. Talvez, tão acostumados com a televisão, a gente se esqueça de que a literatura requer imaginação. O livro não tem cheiro, o livro não tem imagem. Você tem que pensar. Você tem que parar e analisar. Quando o texto diz isso aqui, você pode passar sem perceber quão indignado Deus está. Quão furioso Deus está. Mas o texto é esse. Deus pega essa figura. Eu vou pegar as fezes dos animais, vou esfregar na cara de vocês. Em vários tipos de tortura, esse é um das mais terríveis. Obrigar a pessoa a se alimentar com fezes, esfregar fezes no rosto da pessoa, é uma das coisas mais horríveis que existe. E Deus está dizendo, eu vou fazer isso com vocês. Com vocês. E mais do que isso, vocês serão lançados juntamente com essas fezes, porque esse é o valor de vocês. Gente, queridos irmãos, que Bíblia é essa que os pastores modernos estão lendo? Que Bíblia é essa que Deus não pune? Esse Deus de amor que não fica irado, indignado com o pecado. Que Bíblia é essa? Porque eu leio a minha todo dia, gente, não consigo encontrar isso. Eu queria achar. Não consigo. Que Bíblia é essa? Eu não sei de você, mas eu comecei a preparar essa pregação, acho que domingo. Essa imagem aqui não sai da minha cabeça. E obviamente estou pensando em mim em primeiro lugar, porque eu sou pastor. E o texto aqui é, antes de tudo, uma indignação de Deus direcionada aos líderes. Eu fico apavorado. Eu leio um negócio desse, eu fico apavorado. 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 Estou lá fazendo a minha caminhada, correndo e pensando. Fui dormir, acordei pensando. Excremento, esterco. Que Bíblia esses homens estão lendo, gente? Que Bíblia é essa? Ou será que eles não estão lendo nada? E estão apenas reproduzindo o Deus que eles inventaram no coração deles, o Jesus que eles inventaram. Isso explica, inclusive, o estado em que nós nos encontramos. Pessoas perdidas. Por quê? Porque os homens, como diz aqui o texto, não são como Levi, que apartam os homens da maldade. Não. Pelo contrário, eles não estão nem aí. Os homens estão dando qualquer tipo de culto, manco. As pessoas estão perdidas, o culto é horrível, o estilo de vida dos cristãos é uma perdição total.
E os pastores estão contentes desde que o culto, as portas do templo estejam abertas e o culto esteja cheio. Essa é a grande preocupação. Aí então, para colocar tudo isso em oposição ao que é correto, Deus cita Levi. Deus cita Levi. Aqui nós estamos vendo esse sacerdócio corrompido. Esses sacerdotes que não confrontam o povo, que não dizem assim, não, esse tipo de coisa nós não vamos aceitar. Isso aqui é intolerável. Oferta cega? Não. Aí ele cita Levi, e é interessante o texto que ele cita aqui, verso 5. Minha aliança foi com ele de vida e paz. Sabe de onde que é isso aqui? Da onde que é a referência? A referência é o seguinte. Em Números capítulo 25, diz o texto bíblico que o povo estava se prostituindo. O povo de Israel estava saindo com prostitutas moabitas. E o arraial inteiro de Israel havia se corrompido. Todo mundo. E a cena foi tão gritante, foi tão horrível. A irreverência, a falta de zelo com Deus, falta de respeito com Moisés, foi tão grande que o texto bíblico diz que enquanto o povo chorava diante daquela cena, um homem, na cara de Moisés, pegou uma midianita, na cara de Moisés, levou para a tenda, para dormir com ela, na cara de Moisés. Não foi escondido, não. Na frente de Moisés, diz o texto. Sim, citei 4 vezes de propósito, para que você note o tamanho da falta de temor, o tamanho da irreverência. Ok, sabe o que acontece? Sabe o que acontece nessa hora? Que esse israelita leva uma prostituta para dentro da sua tenda? O texto bíblico diz que Finéias, sacerdote, entrou na tenda, matou o homem e a mulher. Aí, essa referência aqui do verso 5. Aí o texto diz que Deus estabeleceu aliança com a tribo de Levi, uma aliança de paz. Essa é a referência. Esse é o tipo de sacerdote que Deus quer. Esse é o tipo de homem que Deus quer como pastor. E é interessante também, já que Malaquias cita Levi, como que outro grande evento que mostra o zelo que a tribo de Levi tinha. Moisés estava no Monte Sinai, esperando a revelação de Deus. Enquanto isso, diz o texto bíblico que o povo lá embaixo fez um bezerro de ouro e disse, esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Ok. Moisés desce e pergunta assim, quem é pelo Senhor? A tribo de Levi se apresenta. Agora, matem seus irmãos e seus vizinhos. 3.000 homens foram mortos naquele dia. Os pastores mataram. Os sacerdotes mataram. E ali então, mais uma vez foi confirmado porque eles deveriam ser os levitas. Por quê? Porque quando eles viam que um falso culto estava sendo apresentado, eles não falaram, gente, vale qualquer coisa. Eles ficaram indignados. Eles não disseram, gente, qualquer coisa está valendo. Não. Eles cortaram na própria carne. Mataram seus próprios irmãos e parentes. Lembra quando o texto bíblico fala sobre Jesus Cristo, quando Jesus Cristo chuta mesas, vira mesas de cambistas no templo? O zelo pela minha casa consome a minha alma. Lembra desse texto? Zelo. E como que esse zelo desses levitas se manifestou, desses sacerdotes se manifestou? Primeiro, através de masculinidade. A fraqueza da mulher é força em se tratando de criar filhos. E é uma bênção. Mas é uma debilidade em se tratando de liderança. Por isso Deus deu a missão para o homem de liderar a igreja. Mulheres naturalmente fazem isso aqui. Você consegue ver as mulheres pegando em espadas, em lanças e matando seus próprios parentes? Você consegue? Não. Elas não são naturalmente assim. O que explica o que nós temos hoje? Nós temos hoje pastores que não querem eliminar o mal no meio do povo de Deus. Como Paulo disse, tire o joio do meio do trigo.
Tire o fermento, porque o fermento, um pouco de fermento, estraga a massa, corrompe a massa toda. Lança fora. Havia um homem que estava vivendo em pecado no meio do povo de Deus. E o que Paulo fez? O que os pastores de hoje fazem? Eles dizem assim: olha, a porta da igreja, a porta dos fundos deve estar sempre fechada. Ou seja, ninguém pode sair, não. A gente tem que aceitar tudo. O cara que vive em pecado não quer mudar de vida, está 5.000 anos na igreja, não quer mudar de vida, tem que aceitar tudo. Já estão aceitando aqueles que dizem: olha, homossexualismo não é mais pecado, não, eu sou crente e gay, sim. O que é diferente da pessoa que tem uma dificuldade e vem para a igreja e fala: pastor, me ajuda, Deus, me salva, me liberta. Não é isso que eu estou falando. Do drogado que fala: eu não quero isso, isso é pecado, me ajuda. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando dessas pessoas que dizem: não, isso aqui não é pecado, eu posso muito bem. Quem é você para me julgar? Posso muito bem viver com isso. Tudo está sendo aceito. É Deus dizendo mais uma vez: para, fecha a porta dessas igrejas, não vamos aceitar isso não. Mas os pastores não estão nem aí. Deixa abrir, deixa entrar. O negócio é ficar cheio, custe o que custar. Custe o que custar. Esses eventos, esses sacerdotes aqui mostram masculinidade. Masculinidade, mas as igrejas têm sido lideradas por mulheres ou por homens femininos. Segundo, zelo por Deus. Zelo. E esse zelo muitas vezes se manifesta tendo que dizer: isso aqui a gente não aceita. Isso aqui não dá. Se você não quer fazer isso, não quer seguir o que está na Bíblia, aqui não é o seu lugar. Sim, pessoas continuam sendo eliminadas. Pessoas continuam sendo eliminadas. Há líderes demais que, em nome do amor ao próximo, estão apenas preocupados em salvar a eles mesmos. O que a gente precisa é daqueles homens com zelo pela glória de Deus e pelo bem do povo, porque o texto bíblico diz que este Levi aqui, que estes homens que mataram aqueles homens malignos, esses estavam preocupados com o bem do povo. Aqueles que diziam: tudo é permitido em nome do amor, esses não estavam. Como diz o texto bíblico: leais são as feridas feitas por quem ama, traiçoeiros os beijos de quem odeia. Traiçoeiros os beijos de quem odeia. Tem que ter muito amor para ferir o próprio irmão, para dizer aqui não, para perder pessoas, recursos. Tem que ter amor, não faz sentido. Não faz sentido algum, só faz isso quem ama mesmo. É isso que ele está dizendo sobre Levi. Levi amou a Deus e o povo. Como? Matando aqueles que estavam vivendo em pecado e não queriam se arrepender. Dizendo: aqui não, isso não pode, isso é errado. A gente precisa de mais gente preocupado com a glória de Deus e verdadeiramente preocupado com o bem-estar do povo, mesmo ao custo de serem taxados como impopulares e assassinos. O texto bíblico também diz que Levi tremeu diante de Deus. Tremeu. Porque hoje a gente não vê esses sacerdotes que Deus queria aqui. Eu quero que pare esse culto. Eu quero que vocês fechem as portas e digam: não, assim não vai entrar não. Não vale de qualquer jeito. Não vale de qualquer jeito. É porque esses homens têm mais temor dos homens do que de Deus. Paulo disse: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Gente, vocês lembram quando eu preguei sobre socialismo? Vocês quase me expulsaram daqui? Lembram? Vocês lembram? E quando eu fui falar sobre escola, a escola está perdida. Eu vinha para cá com isso aqui doendo, ó. Quando eu fui falar do absurdo, as primeiras vezes que eu fui falar sobre o absurdo que é as mães com filhos pequenos abandonarem essas crianças em creches. E a maioria dessas que nem precisam. Frio aqui, ó. Medo de saber que, apesar de eu ter certeza de que isso é verdade, que a grama é verde, falar que a grama é verde num mundo colorido, num mundo que acredita que a grama é rosa, assim, medo aqui, ó. Mas sabe por que eu preguei? O texto bíblico diz: temor de Deus. Sim, medo dos homens, mas mais medo de Deus. O texto bíblico diz também que Levi instruiu o povo de verdade. Instruiu. E ao instruir, livrou o povo da maldade. Instruiu. As pregações que existem hoje, quando não é sobre sucesso, é sobre autoestima.
Quando não é sobre como ser rico no bolso, é como se sentir bem. É só isso. E aí você tem mais ou menos assim, ó, o estilo de pregação é assim. Tem aquele pastor de terno azul que grita e sapato vermelho, já viu? Tem essa. E a pregação desses é mais ou menos assim. Vai dando glória, a sua vitória chegará. É só isso. Domingo após domingo. Muda o personagem, muda a história, mas domingo após domingo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nunca esses pastores ensinaram ao seu povo o que é marxismo. Ah, mas isso é política. Não, meu querido. Não é um assunto que não tem respeito a nós, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver conosco. O marxismo é contra a nossa fé. Nunca ensinaram ao seu povo sobre darwinismo, sobre criacionismo. Nunca, jamais. Predestinação, nunca nem vi. Nada. Não, é só entretenimento, domingo após domingo. É como se a igreja fosse um spa, onde a pessoa vem, ai, estou aliviado, aguento mais uma semana. É só isso, uma injeçãozinha de ânimo, domingo após domingo. A mesma coisa, domingo após domingo. Eu já cantei essa experiência, essa figura milhares de vezes, mas vou ter que contar de novo porque eu não consigo exemplificar isso de uma melhor maneira. É assim, num dia você vai, a pregação é sobre Pedro que está afundando na água lá, lembra? E aí o pastor diz, e você talvez está afundando, porque o seu marido foi embora, não sei o que lá, mas não desanima, porque Deus é com você. Né? Quando tiver assim um final melhor, ainda melhor para eles. Aí na outra pregação, o machado de Eliseu lá caiu e estava afundando. Oh, meu Deus, talvez você, o seu emprego está afundando, não sei quem está afundando, mas o Senhor é com você, você vai se levantar. É isso. Muda a figura, mas é a mesma coisa domingo após domingo. Domingo após domingo. Por exemplo, a pregação passada eu fiz o que é um culto? Qual é o parâmetro que Deus vai julgar você? Qual é o tipo de culto que Deus quer? Tá louco pregar um negócio desse? E lá quero saber que tipo de culto que é o certo? Eu quero saber se eu vou ter uma palavra de ânimo aqui no final. É isso que eu quero. Eu lá quero saber se o culto é certo, se o culto é correto. Eu quero entrar aqui, ouvir uma coisa que vai me deixar animado, voltar para casa e ficar bem por mais uma semana. Eu lá quero saber de culto. É isso. Esse é um tipo. Esse é um tipo. Aí você tem um outro. Você tem esse aqui, terninho azul, que grita, que berra. Não são todos tão terno azul, tô sacaneando, eu sei. Caricatura é assim. Aí você tem um outro, mais moderninho, camisetinha justinha. Não grita, não fala alto, mas ele diz, vocês são lindos. Ó, tchutchuquinhos de Deus. É isso que vocês são. Domingo após domingo. Faz o teste. Entra no canal num desses pastores moderninhos, faz o teste. Veja se eu estou sendo crítico demais. Faz o teste, entra lá. Entra lá. Por exemplo, David Leonardo, entra lá. Vê o título das pregações. Vê o título. Aguentando a tempestade. Você é especial. É só isso. É só isso. Agora, não importando o estilo, todos têm uma coisa em comum. Eles jamais confrontam os pecados de estimação da nossa época. Isso é fato. E eu vou encerrar assim. Hoje ou ontem, uma moça fez uma pergunta para mim. Pastor, estou fazendo mestrado, mas eu tenho bebê. E aí falou muitas coisas. O que eu faço? Eu não tive dúvida. Bebê. Fique com o seu bebê. Haverá mais mestrado amanhã. A infância é uma só. Pastores modernos já eles primeiro têm uma casa em cima do muro. E por que tem uma casa em cima do muro? Porque eles já, por conta de mestrado e outras coisas, eles já deixaram as crianças para trás. Então é óbvio que eles não se sentem à vontade para instruir as pessoas de maneira correta. Ou, em segundo lugar, tem medo mesmo. Não tem fé que Deus supre quando nós seguimos a vontade de Deus. Não tem fé. Tem medo de falar a verdade. Se eu falar isso, gente, a mulher está fazendo um mestrado, gente. O que é isso, meu Deus do céu? O que pode ser mais importante do que o mestrado, meu Deus do céu, não é? O que pode ser? Haverá mais mestrado amanhã. A infância é uma só.
Eu sei. Pregando assim, eu elimino muita gente dessa igreja. Eu sei. Muitos vão embora. Eu sei disso. A minha espada não é de aço. Ela é de palavras moldada no fogo quente das verdades. E muita gente vai embora. Eu sei disso. Eu sei. Mas note uma coisa. Vocês, meus queridos irmãos que estão aqui há tanto tempo. O texto bíblico diz que esses pastores aqui de Malaquias, eles eram malditos e estavam trazendo maldição sobre seu rebanho. Agora, eu peço que você dê uma olhadinha na sua esposa e irmão. E diga-me uma coisa. Se ela não é muito mais feliz, muito mais realizada hoje, ao ouvir essas pregações e praticar isso. Porque dá para ver, os olhos dessas irmãs aqui brilham de alegria. Por quê? Porque quando Deus quer abençoar alguém, Ele envia um homem que vai pregar a palavra, e essa palavra vai trazer libertação, como o texto diz, a verdade. Livra o povo da maldade, livra o povo do mal, livra o povo da desgraça. O inverso também é verdadeiro. A falsa pregação arruína a vida das pessoas, desgraça a vida das pessoas. Vocês podem ver aqui essa palavra se cumprindo. Vocês podem ver aqui. Quando alguém vem e diz, não interessa o que os outros dizem. É assim que é. Mas lá não é diferente, no mundo inteiro é diferente. E daí que o mundo inteiro está louco e alucinado? E daí? Que raio de argumento é esse? O mundo inteiro acredita que a Terra é plana. O mundo inteiro acredita que o ovo faz mal, então tem que fazer mal. Que raio de argumento é esse? A verdade sozinha continua sendo verdade. Uma mentira repetida não se torna verdade. Isso aqui é a verdade. E quando você ouve a verdade, você é abençoado. A sua casa é abençoada. Quando bons líderes guiam você, isso traz bênção para você e para toda a sua família. Quando bons líderes pregam a verdade para você, você é abençoado. Você crê? Vamos ficar de pé.